Bem, então vamos continuar aqui, tá? A leitura da Bíblia, capítulo 1, a partir agora do verso 14, não, desculpe, do verso 15, tá? Aqui esse verso aqui, o verso 15. Então vamos logo, né? Desculpe, vamos logo aqui pra gente adiantar. Aqui, ó. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Ou assim existiu. E sim, existiu, né? Enfim. A questão aqui que a gente tá vendo é uma coisa interessante. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tá falando de quê? Do sol, lua e estrelas, né? Tá falando do sol e da lua, tá? Que são as lâmpadas, né? Que no outro vídeo eu coloquei até como que... Eu disse que se pareciam... Quer dizer, enfim. Eu coloquei como até lanternas. Por que lanternas? Por causa do ponto focal. A lanterna é mais fácil de ter um ponto focal, né? Do que uma lâmpada. Mas se bem que a lâmpada, dependendo da altura onde a gente coloca ela, ela vai ter um ponto focal também. Ali onde a luz dela vai alcançar, né? Isso é interessante. Mas enfim. Então, a gente tem o quê? O sol e a lua no firmamento, né? Dos céus. Vamos tá aqui, ó. No quê? Sol e lua e estrelas no raquiá. Raquiá, tá? No firmamento dos céus. Chamaim, lembra que a divindade bíblica chamou o firmamento de céus. Mas o firmamento, ele não é realmente os céus, entendeu? Mas ele chamou assim, tá certo? Esse firmamento, que é esse céu azul, ele chamou de céus também, para lembrar os céus que existem antes, ou melhor, antes e além desse firmamento azul aqui. Então, essa é a ideia. E aí continua no verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Quando tá falando aqui, ó, de luzeiro maior, luzeiro menor, não tá dizendo tipo assim, que o sol é maior do que a lua, na questão da estrutura do tamanho dele, ou melhor, da circunferência dele. Mas está se referindo ao fato dele ser maior na intensidade da luz, no brilho, entendeu? É isso. Então, por isso que diz o luzeiro maior, ou seja, que tem a luz maior, que tem a luz a luz mais forte, mais intensa, desculpa aí, que é o sol. Então, é nessa definição de maior que a Bíblia ela está se referindo, tá bom? Em relação à intensidade da luz do sol em contraste com a lua. Então, aí colocou o quê? Aí, ó, pronto. E tem também as estrelas, tá? Então, isso é interessante. Muito interessante, né? Deixa eu ver aqui. Tá ok, certo. E detalhe. Aí aqui no verso 16, usa essa palavra aqui, ó. Acha, que eles falam aça, enfim, aça, em hebraico moderno. E é um verbo. Esse verbo aqui, ele é utilizado para você criar ou fazer algo. Mas criar e fazer algo em que sentido? Em você manufaturar, ou seja, fabricar algo. Até mesmo essa palavra também é utilizada para você ordenar alguma coisa, pôr algo em ordem, tá? Então, essa palavra ela não tem nada a ver com você criar algo do nada, ou melhor, não tem nada a ver com você criar algo da antimatéria para a matéria, mas tem a ver com a seguinte formação: você já pegar algo pronto, entende, né? Quer dizer, informação não, desculpe, com a seguinte questão: você já pegar algo pronto e ordenar isso, pôr em ordem, estabelecer, entendeu? Ou você já pega a matéria-prima que já existe e você vai manufaturar,
você vai produzir algo. Então, é nesse sentido que esse verbo hebraico ele é utilizado. Você tá vendo ele aqui, ele aparece aqui também, tá bom? Então, a divindade bíblica fez o quê? Manufaturou os dois grandes luzeiros, ou ainda, os estabeleceu os dois grandes luzeiros, ou os colocou em ordem. Em ordem onde? Como? Em ordem aqui no nosso céu azul, para eles refletirem aqui, mas eles já existiam. Sol, lua, estrelas existem muito antes desse firmamento azul vir à existência. E a gente vai ver isso no verso 17, porque vai dizer claramente que a divindade bíblica colocou o firmamento, desculpe, nossa, eu tô atrapalhada, viu? Atrapalhada mesmo. Presta atenção, por favor. Vai dizer que a divindade bíblica colocou o sol, a lua e as estrelas aqui no nosso firmamento. Colocou em que sentido exatamente? No sentido de projetá-los aqui no nosso céu, tá bom? Por isso que lá no livro de Enoque vai dizer que existem portais para o sol e para a lua, enfim, também para as estrelas, a fim de que eles apareçam aqui no nosso céu azul. Entendeu? Porque eles estão nos outros vários e vários céus, que estão além desse céu azul, porque o nosso céu azul é o firmamento, então, que é como uma tenda, tá? Ou seja, é a redoma dos céus que segura as águas de cima, como a Bíblia define claramente. Então, o sol, a lua e as estrelas estão em outros céus fora do firmamento. No entanto, ou seja, esses astros não estão fixados no firmamento. No entanto, eles são projetados aqui. Entendeu? É como se o céu azul ele fosse um grande telão, tá? Imagina assim. E aí a gente vê sol, lua, estrelas e parece que eles estão aqui no nosso céu, mas eles não estão realmente aqui, tá bem? É isso que acontece. Por isso que a gente vê o movimento do sol, da lua e das estrelas e também das constelações que se movimentam conforme vai passando o tempo. Então, olha que coisa interessante. E aí, lembrando, como a gente está falando de estrelas que se movimentam, então me vem à memória também a questão da palavra planeta, né? Que hoje é erroneamente utilizada de uma forma assim, como que eu posso dizer? Nada original, né? Porque a palavra planeta vem do grego planetes e significa errante. Você andar, como que eu posso dizer? Você não ficar parado, mas você ficar em movimento. E planetes era como os gregos chamavam as estrelas que não são fixas, ou melhor, que não, desculpe, essa palavra não ficou bem colocada. Corrigindo. Planetes ou planetas é como os gregos chamavam as estrelas que se movimentam no firmamento. Deu para entender? Lembra que o firmamento ele é tipo um telão. Então, esses astros celestes estão sendo projetados aqui. No entanto, eles não pertencem, não estão fixados nesse nosso firmamento aqui, que é esse céu azul, tá? Que a Bíblia também chama de a redoma dos céus, a abóbada celeste, enfim. E tem outra palavra lá que a Bíblia utiliza, eu não lembro agora, mas enfim, parece que é no livro de Isaías. É alguma coisa assim, tá? Então, você tá entendendo aqui, né? Então, olha só. Então, fez em que sentido? Fez, ou melhor, como que eu posso dizer? Então, colocou em ordem os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Aí no verso 17 aqui, ó. Então, aqui a gente tem o quê? Deixa eu
arrumar isso aqui. Calma aí, por favor, um pouquinho. Aqui, ó. As duas grandes luzes, né? Lembra que essa palavra aqui, ó, do hebraico, né? Que aparece aqui como luzeiros, ela pode ser utilizada também como lâmpadas ou lanternas, como eu coloquei no vídeo anterior, né? Mas vamos deixar como lâmpadas, tá? Lâmpadas mesmo, então acho que fica melhor. Fica melhor. Enfim, tá ok? Elas aparecem aqui também, ó, no texto hebraico aqui, né? Da Bíblia hebraica. Olha aí, ó. Luzeiros, ou luminárias, ou lâmpadas, enfim. Imagina o sol, a lua e as estrelas como as lâmpadas que você tem na sua casa. E qual o objetivo de você ter lâmpadas na sua casa, né? Então, imagina aí. Então aqui diz: a maior luminária ou a luz mais intensa para governar o dia, e a luminária menor para governar a noite. Mas maior e menor, em que definição especificamente a Bíblia está falando aqui? Ela não está falando do tamanho da lâmpada, porque o tamanho do sol e da lua praticamente é o mesmo. Ela está falando aqui da intensidade, do potencial de luz, de quem tem a luz maior ou mais intensa e de quem tem a luz menor ou menos intensa. Então aqui esse maior e menor aqui é por definição de potencial de iluminação e não pelo tamanho, tá? Do sol e da lua e das estrelas, não. Que está se referindo à intensidade da luz que cada um deles projetam aqui na Terra, tá bom? Então você entendeu, né? E aí aqui no verso 17, vamos pular logo para cá. Acho que eu vou mostrar um símbolo aqui para vocês que vocês vão entender basicamente como é que funciona esse movimento do Sol e da Lua sobre a face da Terra, né, gente? Porque você sabe que eu acredito que você deve ter consciência, né? Que como é que fala? A Terra, ela é circular e redonda, sim, mas ela não é um globo tridimensional, tá bom? Então a gente tem que ver esse tipo de coisa aí, porque é importante. E aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o Sol, tá bom? E do outro lado de cá a gente tem a Lua. Aí fica tipo aquele símbolo, né? Do yin yang. Entendeu? Eles estão mostrando esse esquema de como é que se movimenta, ou melhor, de como é que funciona a estrutura da Terra com o Sol e a Lua. E aí eles mostram, né? No caso, como eu desenhei nessa figura aí, o Sol e a Lua sobre a face da Terra, só que um fica iluminando praticamente, um fica iluminando uma, deixa eu trocar aqui a cor, um fica iluminando uma banda da Terra, uma parte da Terra, enquanto o outro astro oposto fica iluminando a outra parte lá, né? Então por isso que a gente tem dia e noite e dia, e existem os fuso horários, tá? Por causa do movimento do Sol e da Lua, nesse esquema aí do Yin Yang. Tá ok? Olha só que interessante. Fechar isso aqui. Aí no verso 17 diz: E os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem, ou como tá aqui, ó, alumiarem a terra. Ou como tá aqui, ó, e os deu, os deus, ou desculpe, ou como tá aqui, ó, os deuses, né? Tá aqui plural mesmo, ó, só plural, Elohim ou Alahim. Enfim, vamos deixar como Deus mesmo, tá? E Deus os deu para o firmamento, raquiá, dos céus, para darem luz, ou melhor, para iluminar, né? Para iluminar sobre a terra, o quê?
as duas grandes luminárias, ou as duas grandes lâmpadas, ou lanternas, como você quiser chamar, enfim. A questão é que essas luminárias, ou luzeiros, ou lâmpadas, que é o Sol e a Lua, eles foram estabelecidos aqui e eles têm o seu, como que eu posso dizer? Continuando, enfim. E o Sol e a Lua, o Sol e a Lua têm o seu ponto focal, tá? Tipo naquele esquema que eu mostrei do desenho que eu desenhei, entendeu, né? Então, por exemplo, o Sol vai estar numa banda da Terra, o ponto focal dele vai ser aquela banda da Terra de cá, ou aquele lado da Terra. A Lua vai estar na outra banda da Terra ou no outro lado da Terra. Então, o ponto focal dela vai ser lá. Mas a gente percebe até mesmo durante o dia que a Lua ela aparece ao mesmo tempo junto com o Sol no céu. Você já deve ter notado isso. E aí você tem que pensar o porquê que isso acontece, né? Eu vou te explicar, é fácil, muito fácil. A Terra, ela é circular e redonda. Ok, deixa eu fechar isso aqui. A Terra é circular e redonda. O que acontece com os astros celestes? Por que é possível você enxergar ao mesmo tempo o Sol e a Lua, conforme o modelo bíblico? É o seguinte, o Sol, ele funciona, o movimento dele é em espiral, tipo um caracol, sabe? Do crescente, ou melhor, desculpe, do decrescente para o crescente. Aí depois ele vai retornar do crescente e ele vai começar a decrescer, entendeu? A sua rota, tipo a espiral. Então, essa espiral, o movimento do Sol e da Lua, se dá por espirais. Espiral crescente e espiral decrescente. Espiral crescente e espiral decrescente. Então, quando o Sol ele chega na espiral crescente no ponto determinado, ele vai fazer o retorno pelo mesmo caminho que foi estabelecido para ele. Aí ele vai decrescer na espiral caracol, entendeu? Até chegar na decrescente determinada para ele. Aí ele vai crescer novamente no efeito espiral. A Lua também nesse mesmo esquema. Então imagina aqui, ó. Deixa eu trocar essa cor aqui, sei lá, vamos pôr aqui, pode ser uma cor preta mesmo, sei lá. Vamos ver, por exemplo, o Sol tá aqui, ó. Aí a Lua pode aparecer tipo aqui assim. Então por isso que às vezes é comum nós conseguirmos enxergar ao mesmo tempo no céu o Sol e a Lua ao mesmo tempo. Por que que isso acontece? Por causa desse movimento que eu expliquei para você aqui, como é que funciona aí. Então, esse movimento é do Sol e da Lua, em efeito espiral, tá? Efeito caracol. E sempre vai sendo assim, sempre foi assim, na verdade, né? Então, isso é uma coisa interessante. Mas, enfim. Então, deixa eu ver aqui o que mais eu posso dizer. Então, você entende, né, gente? Aí, vamos supor. Aí, você fala, bom, o Sol... Vamos supor que o Sol tá desse lado de cá, ó, nessa banda aqui da Terra. Como você tá vendo aí. Então, ele vai dar... O ponto focal dele vai ficar concentrado aqui. Então, a iluminação dele vai iluminar esse lado aqui da Terra. Entendeu? Esse lado aqui da Terra. E o lado de cada Terra vai ficar escuro. Por quê? O Sol, que é o luzeiro maior, ou a lâmpada com mais potencial de luz, a lâmpada com maior potencial de iluminação, tá desse outro lado de cá. Então, a outra banda aqui, ó, essa banda aqui da Terra, vai sim ficar escuro. Então, é assim que vai funcionando aí o esquema, entendeu? Aí a gente tem dia e noite e por aí vai, tá? Mas enfim. E lembrando que é espiral dentro de espiral, então eu não vou riscar aí, porque senão vai ficar maior bagunça. Já tá mesmo. Então, acho que você conseguiu entender alguma coisa, né? Então, o que que diz aqui? Colocou o Sol e a Lua, que são as luminárias,
Onde? No firmamento, tá vendo? Então, colocou Sol e Lua, que são as luminárias, no firmamento. E se colocou no firmamento, no raquiá, então fez o quê? Esse colocou aqui é exatamente o quê? Os projetou aqui. É isso que você tem que entender, tá ok? Então, Sol e Lua e estrelas existem aqui no nosso firmamento? Sim. Sol, Lua e estrelas estão fixados no nosso firmamento? Não, mas são projetados aqui. Sol, Lua e estrelas existem nos outros vários e vários céus. Eu já expliquei que existem outros céus além desse céu azul que nós conseguimos enxergar. E esse céu azul é o firmamento de Gênesis que a divindade bíblica manda existir. Então, por favor, preste atenção, tá bom? Então, você tem que ir percebendo essas coisas na Bíblia, porque isso tudo tá na Bíblia. É só você parar para analisar bem, examinar, que você vai enxergar essas coisas. E é uma coisa interessante, sabia? Muito legal. Isso vai explicar muita coisa que a gente enxerga, que nós podemos ver, né? Durante o nosso dia a dia, tipo no céu. Então, só aqui a gente viu esses dois aí. Ah, deixa eu mostrar o símbolo para vocês. Olha só, o esquema do Sol, tá? Desculpa, deixa eu... O esquema do Sol e da Lua é nesse estilo aqui, desse símbolo aí que você tá vendo aí. Então, a gente tem aqui, ó, esse lado branco aqui, ó, pode muito bem aí, tá como aí. A parte, no caso, é a parte iluminada, e aqui a gente tem tipo o sol, fica vendo. Aí o lado escuro aqui, ó, é onde tá a lua, ou onde está, ou melhor, onde não está o sol, tá? Então, com a ausência do sol, a gente tem a noite. Com a presença do sol, nós temos o dia. E às vezes, presta atenção, às vezes a lua, por exemplo, que tá aqui, ó, ela vai aparecer aqui, tá? Do lado iluminado que o sol ilumina também, por causa daquele efeito caracol que eu mostrei pra você, tá bom? Porque o sol e a lua, tá? E também algumas estrelas funcionam e no efeito espiral, tá? Fazendo seus movimentos. Então é por isso que a Bíblia vai dizer que quem se movimentou, ou melhor, quem parou lá no livro de Josué durante a guerra foi o sol e não a terra. A terra ela fica parada. Ela nunca se movimenta, entendeu? A terra ela tá fixa. Aí no caso aqui tem outra figura aqui, tá vendo? Olha só. Aí você consegue entender melhor, né? Aí você vê aqui, ó. Aí você tá vendo aí, ó, a parte iluminada, que é essa aqui, tá o sol, e a parte escura tá aqui a lua. Mas é o que eu expliquei pra você, às vezes a lua ela vai aparecer aqui, ó, desse lado de cá, entendeu? Onde o sol também está iluminando. Por quê? Por causa do movimento lá. Então a gente vê a estrutura da Terra aqui, ela é muito bem exibida nesse símbolo do Yin Yang, tá? E isso é muito legal, fica vendo. Então, aqui a Terra, ela é circular e redonda, então nós temos aqui o Sol e a Lua. E aí a gente tem, né, tipo, o ponto focal do Sol tá se concentrando desse lado aqui. O ponto focal da Lua tá aqui. Mas se bem que a Lua também, ela pode aparecer onde o Sol, ele está no momento com o seu ponto focal, onde, ou seja, onde ele está iluminando ali no momento. Entendeu, né? Então, você entendeu aí, né? O esquema, quer dizer, desculpe, você entendeu a informação do verso 15, do verso 16 e do verso 17, né? Do que a Bíblia tá falando aí, como que foi que a divindade bíblica organizou, colocou em ordem aqui no nosso firmamento, sol, lua e estrelas.
Aqui não está dizendo na Bíblia que a divindade bíblica criou o sol e a lua e as estrelas do nada não, tá, gente? Está dizendo que ele pegou e colocou, projetou aqui no nosso céu.